Senhoras e senhores deputados, ou senhores deputados neste caso, boa tarde novamente. Vamos reiniciar os nossos trabalhos, dando seguimento às nossas audições, agora com a Ordem dos Psicólogos. Cumprimento e dou as boas-vindas à senhora bastonária da Ordem dos Psicólogos, doutora Sofia Ramalho, também ao senhor membro da direção, doutor Renato Carvalho. Naturalmente, dar-lhes as boas-vindas, é um gosto recebê-los. Os contributos que nos vão trazer serão seguramente muito bem-vindos e muito importantes para o processo legislativo que temos em curso, que é obviamente relevante. E, portanto, é não só um gosto recebê-los, como é seguramente proveitoso ouvir os contributos que nos trazem. Estava a dizer à senhora bastonária que, do curso do seu mandato na Ordem, que já leva cerca de um ano, frequentará certamente mais a Comissão de Saúde do que a Comissão de Economia, mas hoje temos o gosto de receber na Comissão de Economia, excepcionalmente atendendo à matéria em causa. A senhora bastonária, isto é familiar aos seus deputados, também lhe será familiar a si. Nós temos presentes em sala os grupos parlamentares do PSD, do Chega, JPP, LIVRE e PS, a que caberão os seguintes tempos regimentais para as intervenções. PSD 6 minutos, Chega 6 minutos, JPP 2 minutos, LIVRE 3 minutos regimentais mais 1 minuto, porque é o partido requerente e que vai iniciar a audição, e o grupo parlamentar do Partido Socialista com 6 minutos. Não por esta ordem, pela ordem regimental, como disse até, impõe que o Partido Livre seja o primeiro a começar. Na primeira ronda, a senhora bastonária responderá às questões que são colocadas no final de cada uma das intervenções e tem exatamente o mesmo tempo que cabe aos grupos parlamentares. Se houver segunda ronda, os senhores deputados têm, ou as senhoras deputadas têm 2 minutos para usar a palavra, se inscreverem, e a senhora bastonária, a ordem, terá o mesmo tempo para responder às questões colocadas, mas responde no final de todas as intervenções. Entretanto, juntou-se a nós a senhora deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP, e que se vier usada a palavra, deduzo que sim, provavelmente, por isso aqui está, se vier usada a palavra, então, para além daquilo que informei, o grupo parlamentar do PCP tem 3 minutos para esse efeito. Dito isto, penso que fui razoavelmente claro para podermos começar os nossos trabalhos, e assim sendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, que inicia com 4 minutos, grupo parlamentar do LIVRE, como autor das iniciativas e do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Bastonária, o Dr. Renato Carvalho. Agradeço muito a vossa disponibilidade. Efetivamente, nós estamos na Comissão de Economia e estas iniciativas estão a ser trabalhadas e analisadas na Comissão de Economia, mas nós não quisemos deixar de ouvir também algumas entidades que estão ligadas à área da saúde, porque entendemos que esta é a visão do LIVRE, e foi dessa forma também que nós trabalhámos e apresentámos estas iniciativas. É, antes de mais nada, uma questão de saúde pública e uma questão de saúde, e que os dados que também já nos foram sendo dados hoje pelas várias entidades que ouvimos, e os dados também já conhecemos publicamente sobre o jogo online e a adição, acho que o demonstram e mostram que é um problema crescente e que devemos agir para acautelar desde logo os jovens e as crianças, também um dos grupos nos quais este tipo de adições está cada vez mais a aumentar. Tinha várias questões e vou já começar com esta questão do problema do jogo em Portugal. Perguntar se, do ponto de vista da Ordem dos Psicólogos, que tendências é que identificam nos últimos anos relativamente a esta matéria, em termos do número de casos, da própria idade com que estas questões se identificam, o peso do jogo online e desta nova realidade, principalmente após a pandemia, de grande aumento do número de jogadores online, e a gravidade também das situações que, naturalmente,
culminem também com a necessidade de intervenção psicológica e dos profissionais da área da psicologia. Também perceber qual é que é o impacto que a adição ao jogo tem na saúde psicológica das pessoas e dos seus familiares. As questões relacionadas e que são um bocadinho paralelas a este problema, as questões da ansiedade, da depressão, também da própria ideação suicida, que é algo que também já aqui referimos. Também gostaria de perguntar se tem dados sobre esta matéria. Um dos pontos que é transversal a várias das iniciativas do LIVRE tem a ver com a questão da publicidade e da publicidade ao jogo e ao jogo online. Também gostaria de perguntar do vosso ponto de vista qual é que é, e também se têm alguns dados em termos de investigação que exista, ou nacional ou internacional, sobre o efeito da publicidade e das estratégias de marketing no jogo e na iniciação e intensificação destes comportamentos aditivos, também sobre quais é que são os grupos mais vulneráveis e que impacto, e se também confirmam que esse impacto pode ser mais grave nas crianças e jovens. Na prática, também do ponto de vista da prática clínica, se também recebem relatos sobre a dificuldade em lidar com a exposição contínua à publicidade, ao jogo, tanto em pessoas que estejam em risco como pessoas que já estão numa fase de recuperação, e se entre os vários fatores de risco ligados ao jogo, que sabemos que são vários e a publicidade não é o único, desde a facilidade do acesso com a dimensão online, os próprios meios de pagamento, os bónus que são dados, etc., se consideram que a publicidade, no fundo, onde é que se integra nesta escala de relevância, e se a consideram um elemento essencial para alimentar o problema. Também perceber se, da perspectiva da ordem dos psicólogos, se o enquadramento atual, incluindo a autorregulação, as próprias mensagens de advertência de jogo responsável, se consideram que é adequado, ou se ainda assim também haveria coisas que, do ponto de vista legislativo e prático, seria importante incluirmos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Bastonária, tem os mesmos 4 minutos para responder às questões colocadas. Srs. Deputados, eu deduzo que haja inscrições. Pedi aos grupos parlamentares que fizessem as inscrições para eu saber gerir os trabalhos, para saber a quem posso e devo dar a palavra. Agora sim, já estou a perceber. Muito bem. Da Sra. Deputada e do Sr. Deputado Filipe Sousa, eu percebo. Não percebia dos outros 3 grupos parlamentares, mas agora entendi. Muito bem. Sra. Bastonária, faz favor, 4 minutos para responder às questões colocadas. Mas muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito boa tarde. Cumprimentos a todos os deputados que aqui estão e congratulo também a proposta que foi apresentada pelo LIVRE e que, no fundo, também trouxe aqui, de forma mais inclusiva, 2 comissões e não só uma, como estamos habituados, enfim, noutras matérias, que me parece muito positivo. Eu gostava de começar, não irei, o tempo é pouco, portanto posso deixar já aqui o compromisso da ordem, deixar depois um parecer com algumas recomendações que vos faremos chegar, está bem, porque, enfim, para fazermos aqui melhor gestão do tempo. Há um conjunto de dados que estão apresentados na própria proposta, o pouco que tivemos acesso, com certeza estarão a trabalhar de forma mais detalhada nela, e essas informações que constam são já, enfim, estão corretas e correspondem àquilo que acontece na prática e no contexto do terreno. Ou seja, nós sabemos que uma percentagem muito significativa de adultos que jogam online têm padrões problemáticos de comportamento, e que o grupo mais vulnerável que nós temos nesta matéria da dependência é o grupo jovem. Portanto, a adolescência é a fase mais crítica, com uma diferença muito significativa do ponto de vista da incidência na população, com cerca de mais 10 a 15% do que aquilo que ocorre na população adulta. E estamos a falar também ainda de incidência quando falamos num registro mais clínico, de observação mais clínica, porque do ponto de vista do comportamento e dos comportamentos de risco, a percentagem é superior.
Tem existido solicitações crescentes junto dos serviços de psicologia, sim, muito particularmente na problemática do jogo. Como sabem, o jogo passou a integrar a classificação no âmbito da saúde, portanto, neste caso, a DSM, que, no fundo, integra também tudo aquilo que são os problemas e os diagnósticos do ponto de vista da saúde e, portanto, há um diagnóstico específico para esta matéria. Marginal. Existe um impacto das alterações associadas ao abuso num grupo muito significativo de utilizadores que, enfim, que apresentam estes padrões mais aditivos. Acho que era importante ressaltar, e a propósito também da questão da publicidade, mas não só exclusivamente da publicidade, que o desenho do produto importa. E, portanto, o desenho do produto vai não só na perspectiva da publicidade em si, mas toda a componente gráfica, o tipo de discurso que é utilizado, o tipo de disclaimers que surgem nas diferentes plataformas e porque, no caso do jogo online, incorpora mecanismos que amplificam muito mais os comportamentos de risco. E há agora já alguns estudos e meta-análises que nos mostram de forma clara a diferença e o plus, digamos assim, que esta dimensão por ser online acarreta face ao jogo, ao tradicional dependência do jogo, não seja em situação online. Portanto, e aquilo também que está, que os estudos têm vindo a mostrar, é que a informação em si e a informação que fica disponível nessas plataformas de jogo não é suficiente para mudar comportamentos. E, portanto, não só pode induzir a que haja uma maior dependência pela forma como está escrita ou até pelo simples facto, por exemplo, de aparecer em tamanho muito reduzido, não permitir, por exemplo, a autoexclusão, ou seja, as pessoas que sabem que correm mais riscos de poder desenvolver dependências, terem a possibilidade de se autoexcluírem, portanto, das plataformas à cabeça, digamos assim, como, do ponto de vista da própria literacia, não é suficiente para alterar comportamentos. Depois, há intervenções eficazes e já testadas, embora seja um fenómeno, obviamente, mais recente, que já não é tão recente, acho que já todos dizemos que a tecnologia, este avanço digital é recente, mas não é tão recente. Mas há intervenções clínicas, tecnológicas e regulatórias que podem ser usados. E a ausência dessa ação e dessa intervenção transfere os custos para a sociedade, não é? Para a área da saúde, como é óbvio, isto agora para a área também da proteção social e da família. Portanto, é mesmo uma situação que não deve ser encarada no sentido individual, mas tem que ser encarada em função do contexto, porque o contexto, neste caso, não só da publicidade, mas da própria exposição online, é muito significativo no impacto que tem. Só que chego uma frase, porque estou mesmo a terminar, peço desculpa, só mesmo mais uma frase, é que o contexto do digital, obviamente, está muito mais acessível, é muito mais económico, causa, de facto, mais dependência e, portanto, não podemos descurar de todo. Muito obrigado, Sra. Bastonária e Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Bastonária, Sras. e Srs. Deputados. Vamos dar seguimento à nossa audição, mas eu agora apelava a que cada uma e cada um fosse rigoroso no cumprimento do tempo. Ou seja, nós nesta segunda audição estamos mais condicionados em relação aos horários. Darei uma tolerância à Sra. Bastonária, porque se chamamos cá é para ouvir, e porquê? Porque também sempre dentro daquele critério que tenho tido, que é mais fácil fazer perguntas do que dar respostas. E, portanto, dar-lhe alguma tolerância, também dentro do bom senso, para que possa responder às questões com maior detalhe, tal como dei agora. Dito isto, Sr. Deputado Ricardo Reis, 6 minutos, faz favor, Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Bastonária e também o Dr. Renato Carvalho pela sua presença, pela vossa presença no caso, e começar por fazer apenas uma divisão que eu acho importante e que tenho repetido, mas que acredito que faça sentido em termos de contexto.
há uma diferença para nós entre, no que diz respeito a estes projetos, entre certos projetos que o LIVRE apresenta e que para nós têm, de facto, uma base de bom senso e uma base positiva, nomeadamente, e foram aqueles que nós, inclusivamente, em plenário, não obstaculizámos, nomeadamente o que referiu o deputado Paulo Moacho, penso que na audição anterior, sobre a autoexclusão ser multiplataformas. Acredito que seja uma coisa benéfica, é uma coisa importante no ponto de vista de uma pessoa estar numa determinada plataforma, para não fazer agora publicidade a nenhuma, autoexclui-se e não é autoexcluída de todas, e essa pessoa vai ter a tendência, muitas vezes, a ir criar numa outra que até oferece 20, 30, 50 euros de entrada, como se costuma dizer, de bónus ou de oferta, e isso cria uma tentação. Não há dúvida nenhuma que se a pessoa reconhece que tem um problema na plataforma A, também vai ter um problema na plataforma B, C ou D. E, portanto, isso é uma proposta importante e que nós estivemos sempre dispostos a discutir. A questão do projeto de sensibilização, penso que era algo assim, posso estar a dizer de forma errada, mas um projeto de sensibilização a nível nacional, que houvesse uma maior promoção daquilo que eram os riscos do jogo e do que poderia acontecer para tentar que as pessoas não entrassem em comportamentos de vício. Tudo isso são propostas razoáveis que nós sempre dissemos que iríamos acompanhar ou não obstaculizar. É uma outra esfera que nós não conseguimos concordar e, aliás, as várias entidades que aqui estiveram, não só hoje, mas nos outros dias, mostraram-nos que a proibição, nomeadamente proibir a publicidade, proibir, no fundo, que os direitos publicitários e de imagem de pessoas e de empresas legais fossem comercializadas, com pessoas ditas influencers ou pessoas reconhecidas pudessem fazer publicidade a empresas legais ou que empresas legais pudessem contratar os serviços de imagem de pessoas conhecidas. E também a questão de não poderem estas empresas patrocinar, por exemplo, competições, clubes de futebol, como tantas vezes são, e que acabam por ser o garante de que muitas competições conseguem decorrer. E estamos a falar de empresas que patrocinam, por exemplo, campeonatos de hóquei, de futsal, de handball, que são, no fundo, modalidades que não têm a capacidade de gerar o dinheiro que tem, por exemplo, o futebol, e que são importantes para que esses campeonatos decorram. E isto acaba por ser uma divergência muito grande nestes projetos. Ou seja, há projetos que têm, de facto, uma visão que acredito que sim de saúde pública, mas há depois outros projetos, que foram aqueles que acabámos por sempre mostrar a nossa oposição, que acabam por representar uma outra coisa, que é um ataque àquilo que é a liberdade de mercado e à liberdade, neste caso, publicitária de empresas legais que estariam a ser prejudicadas. No entanto, e focando aqui na questão que diz mais respeito à ordem dos psicólogos, nós temos aqui preocupações, nomeadamente no que diz respeito aos menores. Ou seja, ficámos hoje a saber, pelas duas audições que tivemos, que muitos dos que hoje entram neste tipo de jogo têm entre 12 e 16 anos. Portanto, estamos a falar de pessoas que não deveriam poder jogar. E, portanto, eu pergunto à senhora bastonária quais é que seriam aqui os mecanismos que poderíamos adotar, no fundo, para que a lei fosse cumprida, porque não podem jogar, é um facto na lei que não podem jogar. O que é que, na vossa visão, poderia ser feito para que isso fosse mais rigoroso? E depois também uma coisa que foi aqui dita e que acabamos por concordar é que, de facto, a forma como é vendido esta ideia do jogo, ou seja, que deve ser vendido sim como uma recriação, como uma coisa que podemos usar para desfrutar, mas que vamos perder dinheiro com isso à partida, e não como algo onde podemos ir buscar dinheiro fácil, porque isso criou o engano, muitas vezes, até em pessoas de camadas socioeconómicas inferiores, que veem ali um cheque dourado ou uma hipótese de um jackpot fácil, por assim dizer, perdendo aquilo que acabam por ter. E, portanto, queria também perguntar-lhe, de forma direta, eu sei que se expressou anteriormente sobre isto, mas se, à semelhança de todas as entidades que tivemos até aqui, pode dizer que a proibição da publicidade não vai mudar toda esta dinâmica de crescimento do vício. Como, aliás, nós acreditamos e como tem sido unânime por todas as entidades que temos tido. E depois, também, este impacto nos menores, se é algo que tem sido cada vez mais notado, e como é que, na sua visão, podemos também reverter e quais é que são os estímulos que estes menores têm para jogar e como é que os podemos combater. Porque, naturalmente, que é uma questão muito de moda, por assim dizer. Eu jogo, então o meu amigo vai querer jogar e etc. E quase uma questão que os jovens têm, especialmente quando são no início da adolescência, de querer mostrar que já fazem uma coisa de adultos, digamos assim. E, no caso, como é que, em termos de sensibilização dos jovens, dos pais, das escolas, podemos também agir para que isso não aconteça? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não só cumpriu o tempo, como não o esgotou. E a Sra. Bastonária tem, do mesmo modo, os 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Faço um disclaimer inicial. A minha presença aqui enquanto bastonária e do meu colega da direção é enquanto especialista e, portanto, a minha intervenção será sempre nessa perspectiva. Depois, eu gostaria de qualquer das formas, de vos dizer, assim, indo mais direto ao assunto, eu gostava só de fazer aqui um comentário relativamente à questão da regulação e da autorregulação. Nós temos que olhar precisamente para a regulação de uma forma, sobre diferentes vertentes, de uma forma que seja proporcional ao risco, ou seja, se o risco é maior no caso de menores de idade, obviamente que a regulação, no caso da regulação externa, portanto, das plataformas, tem que ter regras diferentes e com diferentes características, percebendo também aquilo que é, por exemplo, a forma como se comunica com jovens e, portanto, o que nós sabemos é que as plataformas não é só pela atratividade gráfica, mas também o tipo de discurso que usam, que é muito mais fácil de ser apreendido por jovens do que por pessoas mais velhas e, portanto, o discurso está dirigido precisamente ao grupo mais vulnerável e, portanto, tem que haver aqui restrições elevadas. Isto é quando nós falamos na regulação externa. Depois há uma outra dimensão que é a dimensão da autorregulação. E esta dimensão da autorregulação é uma dimensão que enfim, trabalha no contexto da intervenção clínica numa perspectiva já de intervenção em fase de remediação para desenvolver competências de autorregulação, mas também é possível trabalhar a autorregulação numa perspectiva preventiva, e isto deve ser feito em contexto, como este também é um problema que tem muito mais que ver com o contexto e, portanto, deve ser feito em contexto, nomeadamente, por exemplo, os contextos de educação das crianças e jovens, e é importantíssimo que isto seja feito. Também é importante que haja aqui uma integração, no ponto de vista das respostas, que haja uma integração, obviamente, das políticas, da saúde, da educação e do próprio consumo digital. E nesta perspectiva, também é importante dizer-vos que se nós estamos a falar, portanto, da autorregulação como uma componente mais individual, se nós estamos a falar das escolas e outros contextos da comunidade numa perspectiva mais preventiva, nós também temos que falar do ponto de vista da lei e da gestão das próprias plataformas do ponto de vista regulatório. E é evidente que, enfim, tem-se falado noutros contextos, por exemplo, as questões relacionadas com a proibição de telemóveis, com a proibição do acesso às redes sociais, etc., etc. Há aqui uma dimensão, relativamente à qual a Ordem dos Psicólogos ainda não tem uma resposta, mas nós temos estado em articulação, por exemplo, com o Centro Nacional de Cibersegurança, para trabalhar e desenvolver aqui modelos também de regulação de plataformas digitais com base no mecanismo de desenho das próprias plataformas, a propósito da questão da mudança de comportamentos, o tipo de discurso que é usado, etc., etc. Bom, isto tudo para lhe dizer que, mesmo estas proibições que acontecem, por exemplo, um menor de idade não pode ter acesso, é uma coisa muito dúbia, porque de onde é que fica a responsabilidade? Está do lado dos pais, neste caso, que não permitem, que vão impedir o acesso dos jovens, está do lado da família, digamos assim, está do lado da plataforma, e esta é uma questão, porque neste momento quase todas as decisões que têm vindo a ser tomadas no sentido da proibição, isto é uma cautela que me parece importante ter em conta, não põe suficientemente em cima da mesa a responsabilidade dos donos das plataformas por questões que também têm a ver com a questão da proteção de dados e afins. E, portanto, esta é uma dificuldade que a Ordem dos Psicólogos tem tido no desenvolvimento de trabalhos, mas relativamente à sua questão, nós temos que ter em consideração que nós não estamos a falar, penso eu enfim, a Ordem não teve acesso à proposta na sua especificidade, não tive
acesso. Mas também estamos disponíveis para poder dar o parecer, mas é evidente que aqui nós estamos a falar de uma regulação que tenha que ver quer com a faixa etária, quer com aquilo que sabemos que é o comportamento de adição e que são os fatores relacionados com o comportamento de adição e que não é necessariamente obrigatório que seja total e, portanto, nós sabemos que é possível o desvio do foco da dependência, portanto, deixa de ser naquele jogo, passa a ser noutro jogo, mas nós também sabemos, por exemplo, que existem mecanismos, por exemplo, a autoexclusão não tem que ser específica só para uma matéria, mas permite o autodeterminismo. Por exemplo, ou seja, a capacidade de decisão individual de me auto-excluir. E eu não tenho que ser obrigada a estar exposto, até mesmo do ponto de vista ético, não é? Eu tenho o poder de decidir sobre aquilo que eu quero fazer para a minha própria vida. Portanto, se a auto-exclusão, por exemplo, passa a ser uma possibilidade, quem adere à auto-exclusão será o indivíduo, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que nós temos que considerar aqui aquilo que também é a capacidade de autodeterminação do indivíduo e fazer com que os mecanismos sejam suficientes e adequados. Por exemplo, nós não estamos a dizer, a maior parte das plataformas tem os... como é que se chama, os disclaimers, a dizer cuidado, há o risco de, enfim, mas muitas delas têm, não é, em tamanhos muito pequenos, muito reduzidos, fazem-no ao mesmo tempo que fazem a promoção, digamos assim, da adesão, e, portanto, há aqui outros mecanismos de regulação que podem ser implementados e que não interferirão de uma forma tão significativa nos mecanismos de concorrência, parece-me que há soluções que não são tão arriscadas. Senhora Bastonária, já terminou mesmo. E lhe pedi para terminar ou para abreviar. Muito bem, tenho com certeza. Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Figueira, Grupo Parlamentar do PST, 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Ordem dos Psicólogos e na pessoa da Sra. Bastonária que hoje aqui a representa, agradecendo-lhe a disponibilidade para colaborarem, digamos, neste processo legislativo que estamos aqui a desenvolver e que enquadram estas audições que temos vindo a desenvolver nesta área. Eu vou procurar ser bastante sucinto nas questões que lhe quero colocar. Nós debatemos aqui de forma mais incisiva o tema da publicidade do jogo e, digamos, da passagem, digamos, da fase recreativa, digamos, do jogo e daquilo que é uma atividade lúdica para uma fase, digamos, mais de dependência aditiva, que de alguma forma leva depois a um abuso e a uma dependência com impactos pessoais e socioeconómicos e culturais e sociais na vida, digamos, dos jogadores. Aquilo que lhe queria perguntar mais objetivamente tem a ver com a identificação de alguns perfis de risco que, do ponto de vista da Ordem dos Psicólogos e dos psicólogos em particular, possam estar associados a um risco maior, digamos, de viciação no jogo. E procurava também que de alguma forma nos ajudasse aqui a debater a questão que tem a ver com o impacto da exposição à publicidade por parte desses perfis. E, na vossa opinião, quais serão as medidas que, de alguma forma, do ponto de vista da prevenção ou até da literacia, possam ser, digamos, consagradas na lei para proteger, obviamente de forma genérica e transversal, toda a sociedade, mas de forma mais específica, digamos, os perfis mais atreitos, se me é permitida a expressão, a esse tipo de adições e à entrada, digamos, num ciclo vicioso mais concreto. Sendo certo que há aqui uma questão que julgo que tem um impacto também muito significativo. Nós, durante as audições anteriores, chegámos aqui à conclusão que a idade, digamos, da adição não para de baixar. Portanto, em 10 anos, na realidade, a idade média dos viciados, entre aspas, no jogo, acabou por baixar correlativamente 10 anos. Portanto, estamos já numa faixa do início dos 20 anos, digamos, na adição, o que significa que, digamos, os comportamentos de risco, se é que posso chamá-los assim, começam a idades cada vez mais precoces. E isto para lhe pedir também a vossa colaboração no sentido de procurar perceber ou definir com alguma proximidade o que é que
a área dos patrocínios, por exemplo, os desportivos, dos patrocínios, digamos, dos concertos de música, dos festivais de música, daquelas áreas onde, digamos, os jovens de alguma forma têm uma prevalência de presença maior, até na área propriamente dos influenciadores digitais, digamos que são setores onde hoje, digamos, as faixas mais jovens da nossa sociedade têm uma prevalência maior e onde de alguma forma incide também, de forma mais significativa, a publicidade, digamos, e o incentivo ao jogo e digamos, à adição. E para concluir, queria perguntar-lhe também se, digamos, se vê da vossa perspectiva e do ponto de vista técnico, se a normalização do jogo, digamos assim, e da participação, digamos, ativa no jogo, está ou não diretamente ligada, digamos, com a atividade da publicidade e do patrocínio ou da influenciação, digamos, digital. Porque é sabido que, por exemplo, a adição alcoólica é uma questão que vem, no nosso país em particular, de uma tradição mais histórica e cultural, mas esta adição de jogo nos últimos anos parece ter a ver muito com, digamos, um fenómeno de moda que é um bocado incutido pelas novas formas de comunicação e pela facilitação do acesso, digamos, à informação e ao jogo propriamente dito. Sendo que, naturalmente, que quanto mais baixa for a idade, digamos, dos alvos, digamos, desta publicitação e desta influenciação digital, diria eu, que sou um leigo na matéria do ponto de vista técnico, provavelmente o impacto será muito maior e, portanto, se era possível ou não, do ponto de vista técnico, haver legalmente alguma medida que fosse possível introduzir no sentido de contrabalançar, digamos, essas duas questões. Muito obrigado, para já era tudo. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Figueira. Sra. Bastonária tem 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Ora, muito bem. Na verdade, no fundo, pôs a coisa no contínuo, que é um contínuo, não é, da recriação à dependência em si, que já falarmos já numa perspectiva mais clínica, não é? Portanto, sobre a questão dos perfis de risco, eu se calhar começava só por salientar e relembrar que os perfis de risco têm, portanto, nós estamos aqui a falar de multifatores, não é? Portanto, há características de facto individuais do ponto de vista da própria personalidade, portanto, pessoas que estão mais suscetíveis, no fundo, a desenvolver as dependências, e depois há os fatores mais ambientais, mais contextuais. E aquilo que nós percebemos é que no digital, aquilo que a ciência diz, enfim, há vários estudos, eu posso mandar depois essa recolha que nós temos. Aquilo que sabemos é que o ambiente digital é muito mais poderoso, portanto tem um impacto de aumentar, digamos assim, a frequência e a severidade, vamos dizer assim, porque acho que é importante dizer isto. Portanto, do ponto de vista daquilo que é o perfil, há muito mais incapacidade, digamos assim, para parar, para reduzir, portanto, para desenvolver o autocontrole. Há também uma baixa tolerância à frustração, portanto, uma necessidade de apostar cada vez mais para obter o mesmo efeito que havia inicialmente. Isto é o mesmo que acontece nas dependências na sua generalidade. Há depois isto pode chegar até à sintomatologia mais ligada com a abstinência, como é óbvio, e depois tem um impacto também muito ao nível familiar, social, enfim, e mais abrangente. Há bocadinho eu falei na questão da acessibilidade permanente, mas também é importante dizer que a alta velocidade a que a informação consegue acontecer em campo digital também tem aqui um poder muito significativo e aumenta a frequência de apostas. Portanto, isto também é um fator concreto que interfere. Os intervalos são muito curtos, portanto, há aqui uma dimensão psicológica, porque os intervalos entre as apostas e o receber a recompensa pela aposta que fez também são muito curtos, ou seja, as pessoas vivem nesta lógica das recompensas e no mundo digital a recompensa é mais imediata e, portanto, produz muito mais efeito e aumenta muito mais a dimensão da dependência. Depois há outros mecanismos psicológicos um bocadinho menos tangíveis, digamos assim, que é aquela coisa do estar quase a acertar, não é? Está quase a acertar, há um reforço intermitente e está ativa todo o circuito
do ponto de vista psicológico, que aumenta depois as situações de risco. Depois também o facto do pagamento ser um pagamento digital, portanto não usa o dinheiro em formato material, faz com que haja muito menos percepção do gasto, do custo e portanto, é muito mais fácil se desenvolver, digamos assim, esta dependência. Portanto, isto tem que ser tido em consideração. Portanto, quando me pergunta sobre a questão da literacia, a literacia também é uma forma muitíssimo importante e nós sabemos que sim, e se formos falar de literacia a começar desde as idades mais novas, portanto ainda mais poderoso pode ser e é importante que aconteça desta forma, mas a literacia por si só não chega para intervir na mudança de comportamentos, porque uma coisa é, no fundo, podermos apropriar do ponto de vista cognitivo de mais informação, de informação que faça mais sentido, que nos traga algumas advertências, outra coisa é que essa informação mude comportamentos. Nós sabemos, por exemplo, que nas políticas relacionadas com a questão da gestão da crise climática, quando sai uma lei que diz que, por favor, não deite o lixo, enfim, não é porque saiu essa lei que os indivíduos, não é, desenvolvem o comportamento de aderir à lei. Portanto, há uma diferença grande entre aquilo que está escrito e que é uma boa prática, uma boa recomendação, e aquilo que é o comportamento humano e como é que o comportamento humano reage à forma como as leis são definidas. Portanto, isso tinha que ser estudado caso a caso, porque a forma de comunicar, por exemplo, com uma criança ou um jovem é muito diferente da forma como se comunica com um adulto. E, portanto, sim, os patrocínios têm todo o impacto. Faço agora só aqui uma pequena referência, e peço desculpa, relativamente aos influenciadores digitais. Nós estamos a falar de que influenciadores profissionais, influências profissionais ou não profissionais, porque esta questão de influenciadores bom, mas isto foi só assim uma espécie de uma chamada de atenção para o facto que nós temos dois tipos de influenciadores também, não é? Pronto. Agora, à semelhança daquilo que acontece no contexto empresarial, parece-me a mim que, e de acordo com aquilo, enfim, que a área da psicologia do trabalho e das organizações também nos diz, que esta dimensão da responsabilidade social também pode estar associada à dimensão do marketing e dos patrocínios, etc. E, portanto, há esta dimensão, por exemplo, quando estamos a falar da importância enfim, que tem para a área, uma área que move massas, que é o futebol, por exemplo, e a questão de, por um lado, é importante ter lá os influencers, porque é a única forma de conseguir algum tipo de apoio, de patrocínio, etc. Enfim, tudo isto já sabemos que acontece, mas a questão é que mesmo todo esse trabalho por parte das associações juvenis ou das associações desportivas, qualquer tipo de associação, qualquer tipo de empresa, deve ser feito com responsabilidade social e, portanto, assim como existe esta dimensão para a gestão de uma empresa, isto também deve existir para a gestão depois de todo um conjunto de outras matérias. Esta é a minha opinião enquanto também especialista na área do trabalho e das organizações. Depois, quanto tempo tenho? Que é para me orientar. Já esgotou o tempo, está no tempo de tolerância. Pronto, eu consigo fazer a gestão depois a seguir, está bem? Muito bem. Muito obrigado então, Sra. Bastonária. É a vez agora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Armando Morisco, 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, saudar a Sra. Bastonária e o Sr. Doutor, agradecer a presença para nos ajudar a aprofundar conhecimento e respostas àquela que é hoje uma grande problemática a nível nacional. É uma problemática, desde logo, porque a própria OMS reconhece como uma grande problemática, é uma questão de saúde pública, é uma questão social. A adição não atinge diretamente só, ou melhor, diretamente atinge a pessoa, mas indiretamente atinge a família, atinge o emprego, atinge as empresas. E depois também é uma questão problemática económica, considerando que 40% dos jogos são em plataformas ilegais e, portanto, também não contribuem, de facto, para a economia do nosso país. Portanto, seremos todos poucos para ajudar a encontrar o melhor caminho para a prevenção, mas também para tratar, para cuidar daqueles que já padecem dessa adição. Hoje de manhã ouvimos aqui dizer, e todos nós conhecemos, há falta de recursos, psicólogos e outros no Sistema Nacional de Saúde, há falta de meios no ICAD e que desenvolve um trabalho muito meritório nesta matéria. E, portanto, a minha primeira questão
à senhora Bastonária é qual é o número atual de psicólogos em Portugal com a especialidade avançada em comportamentos aditivos e dependências, e questionar também, uma vez que, e não sendo eu um expert na matéria, mas sei que a taxa de sucesso depende da aplicação das diferentes abordagens psicoterapêuticas no tratamento do jogo, questionava se estes técnicos que existem são suficientes, e não sendo suficientes, que deduzo que não sejam, questiono como é que a Ordem pode incentivar a criação de mais equipas multidisciplinares para tratar o jogador que padece já da adição. Depois, falou-se também muito, e é uma realidade, que o comportamento de jogo entre os jovens está a crescer. Aliás, hoje ficamos a saber que há dados relevantes. Há jovens entre os 12 e os 16 anos que têm aumentado, que jogam, e entre os 13 e os 18 anos já são 16% desta faixa etária que usam também o jogo. Portanto, isto já não é uma percepção, é uma realidade, o aumento de casos entre jovens. E por aí também questiono, na opinião da Ordem dos Psicólogos, que medidas é que deveriam ser consideradas, desde logo pelo Ministério da Educação, porque estamos a falar de jovens, e começar não só na adolescência, mas começar antes, que deveriam ser consideradas para que a prevenção neste grupo vulnerável, como a senhora Bastonária, aliás, bem reconheceu, pudesse começar o mais cedo possível e evitar chegarmos depois ao extremo da questão. E depois, finalmente, que diretriz é que então, agora deixando a prevenção, mas indo para o tratamento da dependência do jogo, que diretriz é que a Ordem poderia deixar ao Ministério da Saúde para aplicar, considerando que é uma necessidade urgente de dar apoio, quer a quem padece da doença, mas também à família que tem que lidar com essas situações, como eu referi na minha intervenção inicial, na introdução inicial. É um problema económico, é um problema de saúde pública e é um problema social grave. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Bastonária, 6 minutos para responder, faz favor. Muito bem. Eu, antes de mais, gostava de mencionar aqui uma coisa, porque há pouco falei na intervenção mais preventiva e falei na intervenção mais remediativa, e houve um aspecto que me falhou, e acho que é importante também para aquilo que foi dito agora, que tem que ver com a intervenção de monitorização. Também é importante, sejam elas quais forem as medidas, estando do lado das plataformas digitais, do lado da intervenção mais clínica, do lado, enfim, da dimensão mais alargada, mais social, mais contextual, é importante também haver mecanismos de monitorização constante, que é outra coisa que falha também muito no tipo de medidas que muitas vezes são definidas. Isto foi a propósito de algo que o Sr. Deputado disse que me fez pensar nisto. Bom, do ponto de vista de número de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, eles são cerca de 1.100, pouco mais de 400 estão nos cuidados de saúde primários e pouco mais de 400 estão nos centros hospitalares. O restante está no Serviço Nacional de Saúde na sua generalidade. As condições, portanto, os psicólogos que estão no Serviço Nacional de Saúde são maioritariamente especialistas na área da clínica e saúde, portanto, é uma especialidade de clínica e saúde, digamos, o grande grosso de psicólogos especialistas avançados nesta área das dependências em especial, estão no ICAD e, portanto, não estão especificamente no Serviço Nacional de Saúde, nem nos cuidados de saúde primários, nem nos centros hospitalares. Portanto, de facto, como vocês sabem, para uma população de 10 milhões, para uma aposta de intervenção que deve ser muito mais preventiva, até no sentido de desenvolver competências nas pessoas, portanto, não pensarmos só na intervenção psicológica, numa perspectiva de já quando está a situação avançada do ponto de vista da doença mental, que não é a mesma coisa que saúde mental. Nós estamos, enfim, somos muito poucos, obviamente, no contexto do Serviço Nacional de Saúde. As equipas multidisciplinares têm sido já nos últimos anos, tem sido algo que tem vindo a ser desenvolvido até pela Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental, obviamente também na implementação daquilo que são medidas propostas pelo Governo, como é óbvio, e tem sido cada vez
das mais importantes. Agora, eu gostava só de chamar a atenção para uma questão nessa matéria que tem que ver com o seguinte. É evidente para todos nós, penso eu, que as equipas têm que ser multidisciplinares e precisamos de trabalhar multidisciplinarmente para estes diferentes fenómenos e este também, muito particularmente. Por outro lado, nós também não podemos ter equipas multidisciplinares onde toda a gente faz tudo, ou seja, como não há recursos, eu estou a falar particularmente da psicologia, está bem? Como não há recursos no Serviço Nacional de Saúde, quando vai uma equipa, por exemplo, estamos a falar de os CRIs, não é? Que é uma das medidas que existe de alguma especialização naquilo onde as ULS são mais fortes, por exemplo. Que poderia ter uma resposta, poderia haver uma resposta aqui mais particular, que prevê naquilo que é a sua legislação equipas multidisciplinares, mas que se forem usar do psicólogo, que já tem tão pouco tempo que está naquela OLS, para emprestar umas horas ao CRI, nós não estamos... O que acontece é que quando é necessário intervir, na ausência do psicólogo, quem é que lá vai? Quem não é especialista. O mesmo acontece nas equipas comunitárias de saúde mental, porque é isto que está a acontecer na realidade. Quando há uma situação de dependência tal que faz com que a pessoa não saia de casa, porque estas situações de dependência no seu limite também podem acontecer, se o psicólogo não está disponível para integrar a equipa comunitária de saúde mental, então vale tudo. E, portanto, equipas multidisciplinares não são um vale tudo. Esta é a opinião da Ordem, tem feito chegar esta mensagem várias vezes. Não são um vale tudo, tem mesmo que acontecer, tem que haver respostas mais especializadas e esta é uma área onde é preciso também respostas mais especializadas, assumindo sempre isto numa perspectiva multidisciplinar, que me parece muito importante. Bom, portanto, do ponto de vista dos serviços públicos de saúde, e nós sabemos que esta é uma problemática, como disse o Sr. Deputado e muito bem, de saúde pública, e que do ponto de vista do impacto, há um impacto muito significativo, obviamente, para os familiares também, para aqueles que estão mais próximos de quem está dependente dos jogos, e é muito significativa, pode pôr em causa, obviamente, até a participação, a vida de trabalho das famílias, a vida económica das famílias, mas também é um custo muito significativo para o Serviço Nacional de Saúde, porque é um problema de saúde pública que depois tem custos também para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há que gerir estas dimensões numa perspectiva, obviamente, mais preventiva e que não ponha a responsabilidade só na pessoa que desenvolve, que está em situação de risco ou que desenvolve a dependência. A responsabilidade não é só da pessoa. Portanto, eu diria isto. Portanto, para além das intervenções clínicas, há outras medidas de redução de danos e que têm um impacto do ponto de vista do custo de efetividade na saúde e nos custos ligados à saúde. Portanto, embora, para além do reforço, obviamente, de profissionais especializados, porque é preciso profissionalizar e, de facto, dar as condições para que esse trabalho aconteça e aconteça no Serviço Nacional de Saúde também, para permitir o acesso àqueles que não têm outra possibilidade. Depois tem outras medidas de redução de danos. Os sistemas de autoexclusão são uma dessas medidas. A definição prévia e obrigatória de limites de tempo, de limites de depósito, de limites de perdas, etc. E fazer isto de uma forma diferenciada em função das diferentes faixas etárias. Para terminar. Depois, a alteração dos mecanismos de feedback que são dados no caso do jogo e destes mecanismos de jogo. Há muitas formas de regulação, de restrições do ponto de vista do ambiente digital relativamente às idades, restrições à publicidade, sobretudo quando a publicidade é dirigida aos jovens, porque ela existe dirigida especificamente para os jovens, a monitorização que já falamos, depois também a transferência de probabilidades. Senhora Bastonária, mesmo para terminar, se faz favor. Portanto, eu terminaria só dizendo que sendo um problema de saúde pública, não é um problema só de saúde pública, não é um problema só do indivíduo, temos que trabalhar isto de forma mais sistémica, está bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Bastonária. Para encerrar esta primeira ronda, Senhora Deputada Paula Santos, 3 minutos, o parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Bastonário, Sr. Doutor, agradecendo aqui os elementos que já e a vossa opinião relativamente a esta matéria. Eu, se calhar, começava até por onde a Sra. Bastonária colocou, de não se imputar o problema somente no indivíduo, porque eu creio que nós vivemos numa sociedade e há, evidentemente, um conjunto de estímulos que podem ser mais atrativos ou menos atrativos para diversos aspectos. Aliás, na parte da manhã, até na audição do ICAD, houve alguns aspectos que foram referidos, nomeadamente o aumento no jogo online na sequência da pandemia, e foi de facto um período em que muitas pessoas acabavam por estar mais expostas a esse conjunto de estímulos e naturalmente isso em vários momentos pode conduzir até para uma dependência. Foi também feita uma referência de que a exposição, há uma relação proporcional entre a exposição à publicidade e a dependência do jogo, não é? E isto naturalmente coloca-nos também aqui esta necessidade de olhar para esta questão da publicidade de uma forma particular, não só. Estou a falar de um aspecto, naturalmente, há aqui uma abordagem que deve ser mais global. Preocupação também da nossa parte relativamente ao fato e aos dados existentes de jovens cada vez mais novos que inclusivamente já jogam online. De facto, aqui o meio digital acaba por ser um meio, que exige aqui um olhar particular e uma intervenção também concreta, tendo consciência que é complexa e é difícil, mas é por isso que eu gostaria de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, ainda antes das questões, fez referência também à falta de profissionais de saúde, nomeadamente psicólogos, no Serviço Nacional de Saúde, que é uma evidência. Também faltam psicólogos nas escolas. Eu diria que esta necessidade de maior intervenção destes profissionais é de facto uma necessidade. E a questão que a primeira questão que eu gostaria de colocar é exatamente neste sentido, tendo em conta este aumento até nas idades menores, cada vez mais jovens, como é que vem também aqui o papel da escola e a intervenção na escola e como é que isto se pode articular com as várias áreas, ou seja, com o Ministério da Saúde, com o ICAD também. Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso. Naturalmente que isso exige, obviamente, uma maior presença e de contratação de psicólogos para as escolas, é algo que nós temos vindo a defender. Depois, nas questões da publicidade, há de facto uma necessidade de haver aqui também uma intervenção. Eu não estou a falar só da publicidade direta, porque muitas das vezes aparecem elementos até de forma indireta, seja nos meios digitais, nos órgãos de comunicação social, há um conjunto de eventos que são realizados e que também existe. Gostaria também de ouvir-vos sobre isto. E depois há uma outra questão que se prende, ou seja, isto é tudo matérias de como evitar a dependência, ou seja, na lógica da prevenção. E eu creio que se deveria de apostar aqui muito, não é? Nesta intervenção de prevenção. Gostaria também já foram ao longo desta audição, na vossa intervenção, partilhado vários elementos e várias pistas nas diversas áreas de intervenção, mas... Sr. Deputada, para terminar, já sim. Alargou obviamente que é o seu necessário tempo. tratar, reduzir danos, mas também na vossa opinião, o que é que consideram que era preciso apostar na prevenção? Obrigada. Muito obrigado. Senhora Bastonária, 3 minutos para responder, faz favor. Eu aproveito já no meu primeiros segundos para agradecer todas as intervenções também que foram feitas pelos seus deputados, porque as próprias questões também levantam outras questões e acho que favorecem também esta reflexão sobre a matéria. Gostava de dizer que,
pensando, e já lá vou à articulação intersectorial, que é fundamental, mas pensando nesta questão de proibição, não é o mesmo que autorregulação, ou seja, proibição não desenvolve competências de autorregulação. Eu acho que é importante deixar isto muito claro. Portanto, uma coisa é proibir, e, portanto, se eu estou no contexto da escola e há uma proibição de usar os telemóveis e não me preocupo porque é proibido, se o aluno for apanhado com o telemóvel, tem uma falta, vai para a rua, chama os pais, o que for, não é? Do ponto de vista da consequência, mas isto também pode gerar uma diminuição, digamos assim, do envolvimento em programas ativos de promoção da literacia nestas matérias, e quando nós falamos de literacia no caso da saúde, e neste caso da saúde mental em particular, tem que ser numa perspectiva de podermos também identificar os próprios jovens entre si, os próprios professores, etc., poderem identificar os sinais de risco, e muitas vezes essa identificação de sinais de risco só acontece em contextos que não são proibitivos. Portanto, temos aqui outro lado do que pode ser uma política de proibição, e, portanto, a Ordem dos Psicólogos será sempre muito mais a favor de que estas intervenções mais preventivas foquem o desenvolvimento de competências, nomeadamente as competências de autorregulação, porque essas sim, empoderar os indivíduos para poder desenvolver respostas é aquilo que é mais necessário. E, por exemplo, nós podemos falar que campanhas e literacia em formato de campanha para uma problemática como esta portanto, muda comportamentos. As campanhas, ou seja, mais uma vez, informação, não são suficientes, são importantes, mas não são suficientes para mudar comportamentos. E, portanto, o desenvolvimento de competências deve acontecer o mais precocemente possível. Então, por exemplo, os contextos das escolas, os contextos comunitários, para onde vão crianças, jovens, os próprios contextos associativos, podem ser contextos para o desenvolvimento de competências nesta área, competências pessoais e sociais, que são muito relevantes nesta matéria. Do ponto de vista da articulação intersectorial, é fundamental, porque a literacia não pode ser só com as crianças e os jovens, também é com os adultos passam a maior parte do seu dia nos contextos de trabalho. Como é que os adultos acedem à literacia? Campanhas não chegam, a televisão não ajuda, as redes sociais promovem mais desinformação, portanto é preciso também que os próprios locais de trabalho possam, nesta perspectiva da própria responsabilidade social, possam desenvolver também programas de promoção da saúde e bem-estar, onde esta dimensão de comportamentos de consumo e afins e outros comportamentos de risco possam ser também trabalhadas. Portanto, temos que trabalhar estas questões de uma forma profissional e especializada dentro dos contextos, portanto, não só especificamente junto do indivíduo. Portanto, do ponto de vista da articulação intersectorial, a mim parece-me, e é a experiência que eu tenho tido, principalmente porque a psicologia é transversal a quase todos os setores, nós temos que articular com os ministérios todos, a maior dificuldade que temos é precisamente a articulação intersectorial, e ela é fundamental para que as coisas aconteçam, porque se está, digamos, a área da economia e coesão territorial a trabalhar uma dimensão, está a área da saúde a trabalhar outra, mas cada um para o seu lado, a educação a mesma coisa. Portanto, se não houver aqui uma política que é mais macro, uma visão mais macro relativamente ao que pode ser um programa nesta matéria e uma definição de medidas políticas nesta matéria, será muito difícil depois que os seus profissionais também funcionem de uma forma articulada intersectorialmente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Senhoras e senhores deputados, terminamos a primeira ronda. Eu tenho apenas uma inscrição para a segunda ronda, é o Sr. Deputado Paulo Moacho. Caber-lhe-ão 2 minutos. A área tem os mesmos 2 minutos para responder logo de seguida. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também aquilo que a Sra. Bastonária já nos disse aqui hoje nesta audição. Eu queria começar por um ponto, porque há pouco, enfim, achei que não valeria a pena também criar um incidente, mas parece-me que os vários grupos parlamentares e os partidos também se devem responsabilizar pelas posições que tomam. Há pouco o Sr. Deputado do Chega referiu várias iniciativas do LIVRE que foram votadas no plenário e que não são as iniciativas, na verdade, que estão aqui em discussão chumbadas, nomeadamente o reforço dos mecanismos de autoexclusão nas várias plataformas e a criação de um programa nacional para os comportamentos aditivos sem substância. Ora, essas iniciativas foram chumbadas precisamente porque o Chega se absteve e o PSD e o CDS votaram contra e, portanto, o Sr. Deputado vir agora dizer que até apoiam essas ideias e até são boas ideias, quando tiveram a oportunidade de votar a favor delas, não o fizeram. Mas ainda assim, queria voltar a uma questão que coloquei no início, que também surgiu numa outra audição e que me parece um ponto importante, principalmente para questionar a ordem dos psicólogos, que tem a ver com os efeitos que este tipo de adição tem, principalmente com a questão da ideação suicida, se consideram que esta é efetivamente uma questão relevante e sobretudo relevante neste tipo de adição. Isto foi-nos dito na audição anterior que das várias adições, esta é talvez a adição ao jogo, é talvez aquela que tem mais esse risco e tem mais essa prevalência de ideação suicida e inclusivamente de tentativas, e também perceber em termos do próprio conteúdo da publicidade, qual é que é a relevância do próprio conteúdo da publicidade. Ou seja, se há uma publicidade que valoriza o ganho fácil, o enriquecer, o ficar milionário rapidamente, se isso contribui para promover comportamentos pouco saudáveis e aditivos, ou por oposição a uma publicidade que tenha mais a tónica no caráter lúdico de gastas este dinheiro, é para gastar e não para ter a expectativa de ter um lucro e um ganho com esse jogo online, se esta questão é relevante do vosso ponto de vista. Obrigado. Bastonária, 2 minutos para encerrar esta audição, faz favor. Sr. Deputado, agradeço as questões que colocou. Eu tentei não ser muito científica aqui, porque também sabia que tinham havido aqui outras audições e que havia colegas ainda mais especialistas que eu. Portanto, relativamente à questão da ideação suicida, é um fenómeno muito, muito complexo, mas nós sabemos também que a questão da adição e do jogo online provoca mais isolamento portanto, obviamente altera a capacidade de discernimento, tal como altera o álcool ou o consumo de outro tipo de substâncias, mas aqui se a pessoa não está nas ruas, não está nos bares, etc., está em casa de forma isolada, é evidente que, apesar de não quero avançar muito mais, mas porque o suicídio é uma problemática muito complexa, mas sim, há aqui um risco grande. Do ponto de vista da publicidade, reparem, a publicidade é como a inteligência artificial, pode ser positiva ou negativa, não é? Nós podemos usar a publicidade de uma forma positiva, inclusivamente o tipo de alarmes e o tipo de informação sobre os comportamentos de risco pode ser usada via publicidade, mas também podemos usar de uma forma negativa, ou seja, incitando e manipulando emoções que depois promovem uma maior dependência e, portanto, acho que é um aspecto que é obrigatório ter em consideração. Acho também que era importante, e nós nestas matérias, mesmo apesar de ser já uma problemática não é assim tão recente, mas nestas matérias precisamos ainda de trabalhar muito mais com indicadores e avaliação de impacto, enfim, e nós não temos ainda de uma forma sistemática, porque provavelmente eles existem, mas não estão disponíveis do ponto de vista dos dados que estão disponíveis nos diferentes sistemas, neste caso sistemas de saúde, enfim, e precisávamos desses dados para poder também ajustar muito mais medidas que possam ir não só para a dimensão da intervenção mais clínica, mas também para a intervenção no âmbito da publicidade, por exemplo, e da definição de medidas de controle das próprias plataformas. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Senhores deputados, nós terminamos aqui esta audição, mas agradecia que não saíssem da sala, porque, como sabem, eu não saíssem da sala, bem entendido, quem participar na reunião ordinária que temos a seguir,
e depois de mesa e coordenadores, porque vamos fazê-lo já de seguida, cumprindo também aquilo que é a nossa agenda e aquilo que são os nossos horários. Senhora Bastonária, muito obrigado pelo contributo que nos deu, bem-vinda sempre à Comissão de Economia, foi um gosto recebê-la e seguramente que os contributos que nos deixou são relevantes, muito importantes para o trabalho que temos que fazer neste processo legislativo. Muito obrigado. E não me leva a mal não acompanhá-la, despeço-me aqui porque temos trabalhos ainda já de seguida. Muito obrigado.